forma de sustentar financeiramente essas entidades. Então, o movimento sindical é um movimento que ainda não rompeu com uma estrutura construída desde 31 e implementada fundamentalmente na década de 30 e 40, baseada na Carta do Lavoro. O que quer dizer? Que nós não temos a liberdade de construir quantos sindicatos queremos numa determinada base. Apesar da Central Única dos Trabalhadores ter assumido a defesa da Convenção 87 da OIT, logo nos seus primeiros congressos, nós ainda não temos a plena liberdade sindical. E são entidades da sociedade civil, como o Centro de Memória do ABC, como o Projeto Memória da Oposição Sindical, que são os vanguardistas, as lideranças na reconstrução das lutas operárias, na reconstrução da luta dos trabalhadores e do povo. Então, é um contrassenso, não é verdade? Mas é o registro que, na verdade, a independência da classe trabalhadora funciona melhor quando é totalmente livre, que não depende do Estado, que não depende do imposto sindical. Felizmente, como o Ibrahim destacou, a gente vê um momento agora de compreensão que as centrais sindicais têm de incorporar na sua pauta cotidiana a reconstituição da história na perspectiva da identificação, de registro e de remissão, de remeter à justiça todas as barbaridades constituídas pelo regime militar contra os trabalhadores. Cheguei em São Bernardo em 75 e fui uma das lideranças da greve da Scania. Fui dirigente da greve de 79 e 80, cujo grande exemplo foi a demonstração que a classe trabalhadora, quando nós criamos o Fundo de Greve, conseguia, mesmo com a intervenção ministerial, continuar liderando a luta apenas com os nossos recursos. O Sindicato Livre, que todos nós lutamos há muitos anos, já existiu na prática. Existiu no começo dos anos 20 e 30, e também aconteceu, por exemplo, com a formação da União dos Trabalhadores de Ensino, em Minas Gerais, Sindicato Livre dos Professores, a APOESP, enfim, são várias experiências que mostram que há independência sindical e que a liberdade sindical se constituiu apesar do controle ministerial. Frente Nacional do Trabalho e Frente Nacional dos Trabalhadores, que todo mundo citou aqui, é um exemplo primoroso de organizações que a gente criou e foram fundamentais na formação e na organização do movimento. A história do ABC é gigantesca. Eu reforço essa questão que o Neto colocou, até porque muitos de nós já estão se indo, né? Então, oitivas específicas de situações vividas por companheiros dentro de fábrica, alvos da repressão patronal, policial, militar, são oitivas que contribuem, aí sim, para registro da história oficial e do trabalho da Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, para que a gente comece a desvendar o fio da colaboração patronal, militar e policial, dos mecanismos que a repressão foi montando, a montagem da máquina repressiva empresarial e policial foi um processo que foi se aprimorando, tanto que na greve de 78 da Scania ela me atingiu. Depois eu consegui ainda arrumar outros empregos, porque essa máquina repressiva, essa parceria público-privada entre o capital e o Estado, foi se aprimorando. Então, fatalmente, ela foi nos alcançando, como alcançou a mim e a outros companheiros que foram demitidos, pelo aperfeiçoamento desta colaboração entre as empresas e a repressão. Então, essa é uma das questões que nós devemos estudar
como foi se formando e como foi operacionalizada a colaboração entre as empresas e a repressão. Augusto, o tempo. São detalhes que precisam ser ilustrados. Então, seria muita pretensão, eu e a Nancy aqui, desfiarmos a história do ABC inteira, né? Porque são histórias das organizações políticas, das organizações militantes, das entidades sindicais, do trabalho de bairro, que merece um outro fórum e um outro tratamento. Para concluir, eu entendo que é preciso que a gente formule espaços de colaboração mais concretos, de construção de trabalhos conjuntos que podem ser incentivados a partir desse momento aqui, mas que, evidentemente, só vai existir se houver interesse das centrais. Mas, de qualquer maneira, é um apelo que a gente faz. E, para concluir, relembrar algo que o companheiro Ibrahim falou, que, se a nossa luta, no âmbito da instituição, das comissões da verdade, a Comissão Nacional da Verdade, as comissões estaduais, tem o objetivo de identificar todo esse processo, é preciso considerar que, infelizmente, a Comissão de Anistia não tem sido coerente com a sua missão de reparar aqueles companheiros que foram perseguidos políticos, que foram atingidos por prisões, por tortura, por perseguições, sem prisões, mas perseguições policiais identificadas com evidências. A Comissão da Anistia, muitas vezes, julgou a revelia da Lei 10.559, usando critérios que um processo administrativo até permite. O processo da Comissão de Anistia é um processo administrativo. O companheiro Sebastião Neto também teve problemas na definição dos valores daquilo que deve ser identificado uma reparação, que sabemos é simbólica, mas a luta por verdade, memória e justiça é a luta por reparação. Há 5 princípios da justiça de transição. Esses são os 4: verdade, memória, justiça e reparação. Então, que este momento, que a Comissão Estadual da Verdade, liderada e presidida pelo companheiro Adriano, seja um momento em que a gente realmente identifique várias questões que devem se tornar a pauta de trabalho de todo este movimento pela verdade, como bem o Adriano falou ontem, e que a gente deve fazer esforços políticos, institucionais, para construir uma verdade que não seja, como disse a companheira Luísa Erundina, uma meia-verdade. Que a Comissão da Verdade não faça aquilo que não é da sua atribuição, ela não vai poder julgar, nem mandar prender, mas que ela cumpra o papel primoroso de trazer à luz a verdade escondida, trazer à luz a memória revelada, mas, fundamentalmente, embora seja um órgão de Estado, que ela se abra, que seja permeada pela ação da sociedade civil, desta sociedade civil que se organiza em organizações... Vocês estão usando o dobro do tempo dos outros. Mas eu termino agora. Como disse o Adriano, né, e o Valdemar, a gente não tem pressa para terminar. Nós estamos começando uma caminhada, mas concluindo. Não tenho pressa de morrer. Mas também de contar a verdade, Neto. Sim, mas nós as temos que instituições respeitar os funcionam, aqui, as instituições funcionam conclui, num outro movimento, não é? E o nosso movimento é da vida, das instituições é um movimento do Estado, mas que realmente o Estado se abra como está se abrindo, que a Comissão da Verdade, que não é um órgão de governo, mas é um órgão de Estado, seja cada vez mais permeável a essas vidas que foram truncadas, mas continuam na luta para construir um Brasil mais justo. Obrigado. Vai, velho. Vai.
Fala agora. Bom, só lembrar uma coisa muito rápida. A nota que foi assinada ontem, de repúdio a posições dos clubes militares de apoio ao golpe, a gente coletou hoje, embora já tenha sido divulgada uma versão, nós estamos pegando a assinatura das entidades presentes aqui, não das pessoas, das entidades presentes aqui. E também da própria comissão, o Adriano assinou. E tem cópia para todo mundo, para quem não pegou. Tem cópia desse material, para quem não pegou, e tem cópia desse material, peçam a Milena, se não pegaram. Pediram aqui para anunciar um companheiro bastante conhecido por muita gente, Dermi Azevedo, longa militância de décadas, no Memorial da Resistência, dia 13 de abril, ele vai lançar um livro chamado Travessias Torturadas, que tem tudo a ver com a discussão nossa aqui. 13 de abril, às 14 horas, no Memorial da Resistência. Martinelli, não sai da linha e não passa do horário. Está louco, não vou passar do horário, não. 5 minutos. Você não quer o móvel, Martinelli? Para mim é uma grande satisfação falar para os companheiros, as companheiras, e, inclusive, com contato com velhos companheiros militantes, etc. E tal. Eu queria dar, pelo menos, o meu testemunho para os advogados, a Rosa que está aí. Vocês não calculam o que significava os advogados nos fazer as defesas, enfrentar a ditadura. Né, Rosa? Eu espero que você merece todo aquele respeito, como o Pivete e outros companheiros advogados que enfrentaram aquelas coisas, como os padres, como os bispos, como os pastores e tudo mais. Eu vim falar, o Tigrão aqui, ele falou que fez greve no Exército. Eu também peguei 10 dias na primeira greve que eu fiz no Exército também, em 1945. Então, são coisas que estão no nosso espírito aqui dos companheiros da senhora. E eu queria também elogiar as palavras da companheira Ismael, a companheira aí do Isabel, viu? Pelo seu pronunciamento e tal, e que a nossa educação já era a luta de classe, etc. Né? Está ruim? Alô, alô? Não está. Alô, alô? Não está falando essa, alô? Está dando essa aqui? Tá bom, então. Tá bom, essa não está falando. Então, companheiros, você vê que já a JOC, nós, vamos dizer, a gente era comunista na época. Então, esse contato que nós tínhamos para fazer a eleição sindical, nós procurávamos os companheiros da JOC, companheiros socialistas, etc., para fazer as chapas sindicais. Então, são uma luta que ela própria ela disse, era uma educação política, era uma educação de luta de classe, quer dizer, a JOC já fazia o problema da discussão de luta de classe, que é a importância que hoje nós falamos nas nossas palestras, os companheiros, os meninos, né? O que significa a luta de classe é conhecer os inimigos da classe operária. É aquele que cobra a mais-valia, que nos explora, etc. e tal, o capitalismo. Então, eu estou contente porque eu era um crítico da Comissão da Comissão da Verdade, porque eu preferia aquela principal que veio, para depois, com a reclamação da área militar, nós demos uma recuada, porque a primeira previa a condenação dos militares. Essa é a verdade. Então, mas, mesmo assim, eu acho que a experiência, a luta que vocês estão tendo na Comissão da Verdade, a experiência do Adriano aqui, está indo como a gente quer. A sociedade já está sentindo o problema do que significa a Comissão da Verdade. Está vendo vamos dizer, a vontade de alguém falar. Isso que é importante. E olha quantas pessoas estão aparecendo para falar. Isso que é importante. Quer dizer, isso nós gostaríamos, isso eu estou defendendo há mais de anos, que todas as organizações sindicais deviam ter Comissão da Verdade. Operária, é aquilo que nós estamos vendo hoje da JOC. Quantos sofreram? A perseguições, prisão, era cadeia. Quer dizer, na luta operária, nas oposições. Quer dizer, todos nós temos história, o metalúrgico, o gráfico, os testes, o construtor civil, o ferroviário. Eu fico meio maluco, porque às vezes o ferroviário não é tocado, né? Mas a minha categoria era 200 mil ferroviários. Quer dizer, hoje não chega a 50 mil. A minha, vamos dizer, o levantamento que eu gostaria que a Comissão levantasse na direção nacional, que era a Rede Ferroviária Federal, onde todas 22 ferrovias foi feito inquérito, intervenções dos militares.
22 ferrovias. Quer dizer, foi feito, vamos dizer, a contribuição do ouro, da aliança. Obrigava os ferroviários a tirar o ouro do dedo para dar para os canalhas. Precisaria saber onde foi esse ouro, onde foi essa exploração da ditadura militar, tudo isso. Quer dizer, tudo isso são consequências. E consequências, a gente se arrepia de falar tanto, porque gostaria, mas tem que falar rápido, né? Mas analisa o que a ditadura fez, não só como problema de tortura, porque muitos falam nos crimes atuais. Já em 64, nós temos vários ferroviários mortos, só no golpe militar, ferroviários mortos, como os camponeses, etc., etc. Quer dizer, a luta foi brava e foi violenta. 68 foi um exemplo para nós, 68 sabem disso. Eu sou um cara de esquerda, sou da LN, fundador da LN e tudo mais, mas a experiência sindical foi uma experiência nova em 68, porque foi a tomada da fábrica pelos trabalhadores. Quer dizer, uma coisa que nunca nós fizemos, porque nós fazíamos as greves, às vezes ia para casa, ou ia para a igreja, ou ia para outro lado, certo? Então, 68 foi uma grande experiência. Eu estou satisfeito porque hoje encontrei o início da comissão da verdade aqui, do Adriano, está colocando os velhos combatentes, que ainda nós estamos aí, né? Vou fazer 89, mas estamos aí, né? Os companheiros estão aí. Então, estamos discutindo para ver a influência que nós ainda podemos ter para que as organizações, as centrais sindicais, comecem a ter coragem de pegar isso na mão. Ter coragem, pegar isso na mão. Então, nós vamos dar a nossa participação. Eu estou conversando com os companheiros, eu disse, olha, possivelmente, ainda o meu resto de vida, eu vou pegar uma comissão nacional dos ferroviários, das 22 ferrovias. Possivelmente, os sindicatos ferroviários vão também criar os problemas das comissões. Quer dizer, onde eu posso poder ainda ter influência. Vou estar com o Ministério do Trabalho e com o Ministério do Transporte daqui uns 10, 15 dias. Discutir o problema de pegar nos arquivos da Rede Ferroviária Federal, porque eu gostaria de dizer para o Adriano que eu vou entregar o meu deve ter uns 4 ou 5 quilos aí, eu vou entregar para vocês. Está lá o Pará, Maranhão, o Piauí, o Martinelli, está tudo. Vocês vão ver o que significa. Já os dedos duros, os canalhas que tinha naquele tempo, que entregava a nós, as assembleias, tudo, está lá no Brasil todo. Então, isso é importante. Eu prometo para vocês que eu vou entregar aqueles quilos de papel para vocês, para poder estudar também. Então, eu acho, nós estamos marcando hoje, a gente reuniu, parece que ainda esse mês aqui nós vamos ter umas 2 reuniões. As 2 reuniões. Está aqui o companheiro da frente, né? Eu era comunista e nós criticava a frente. Nós não tínhamos aquela compreensão do que significava a frente. Na greve lá, na greve de Pirus, que era a estação ferroviária nossa, a fábrica de cimento, nós não entendíamos, porque nós tínhamos que fazer o quê? Uma frente com a frente também, no movimento operário. Mas nós não entendíamos isso, nós éramos um pouco mais de esquerda radical, os comunistas na época. Então, eu queria agradecer aos companheiros, a Rosa, viu, Rosa? Eu queria, há tempo que eu não te via, tudo mais, né? Nós se conhecemos, mas o respeito que eu tenho politicamente pelo seu papel na defesa dos companheiros merece o nosso elogio. Obrigado, companheiro. Eu não sei se vocês estão cansados, o pessoal da mesa devia estar, porque a hora deu uma esvaziada aqui, né? Sorte vocês não esvaziaram aí. Zé Luiz. Quer pegar esse outro? Você pega o outro aí, ó. Mas isso aqui fala, né? Tá, fala. Mas eu da Frente Nacional do Trabalho e Trabalhadores. Aqui acho que fala assim, né? Tá bom, né? Dá para ouvir. Esse daqui fala. Esse não funciona. Liga. Pronto, agora sim. Vou conversar, eu vou lá. Não, eu vou com o Elias lá, para a gente conversar. Eu sou basicamente posso dizer, da fase final da FNT, da Frente Nacional dos Trabalhadores. Já pego
no final da década de 90, meados da década de 90, né? Até quando, então, a FNT passa eu digo assim, entrar em estado de coma. Ela não morreu, a gente pode dizer que não morreu, porque as últimas coordenações simplesmente a mantêm, faz atualizar do CNPJ, as declarações para o Ministério da Fazenda, para não dar extrema unção para a entidade. Mas é óbvio que, a partir do final da década de 90, ela se torna basicamente inativa, né? Mas muitos de vocês, como já foi dito na mesa, conhecem até mais do que eu, a história da Frente Nacional dos Trabalhadores, desde quando ela foi criada, em final da década de 50, com o nome de Frente Nacional do Trabalho, com todo o trabalho e empenho do Dr. Mário Carvalho de Jesus, né? Aqui na mesa mesmo nós tivemos aí o Valdemar Rossi e outras pessoas. Então, tá vendo? Fundador da FNT. Fundadores da FNT, né? Então, e que são testemunhas de todo o trabalho da entidade, né, nesse período. Outras pessoas que tiveram um papel importante também na atuação da FNT, o Salvador Pires, os Groffes, né, de Perus, o João Breno, o pessoal do Sindicato do Cal e Gesso de Perus, né, mais recentemente, outras pessoas, como o João Trevisan, que era para estar aqui hoje, mas não pôde vir, né, essas pessoas e essa entidade merecem, sim, ter também resgatar da sua história. Se nós pensarmos um pouco, eu, pelo menos, como fiz parte da parte finalzinha, posso ver o seguinte: nos últimos tempos, a memória da FNT também caiu um bocado. A gente precisa resgatar um pouco essa memória. É um trabalho do IEP, através do Neto e os companheiros lá do IEP, de resgatar o acervo da entidade, né? Uma parte documental, dos documentos da entidade, nós temos guardados lá no Jardim Vista Alegre, que é uma vila, um bairro, eu, o Raimundinho, que está aqui, moramos lá, que é um bairro que nós construímos. É um bairro que a gente pode dizer que é um bairro da FNT, né, Raimundinho? Aquilo é fruto da FNT e foi construído com as nossas mãos. Nós mesmos, eu, o Raimundinho e todos que moramos lá, pegamos, nós erguemos o bairro, erguemos a vila, trabalhando lá nos finais de semana, durante a semana, em regime de mutirão, né, resgatando todo aquele trabalho. E a própria história depois da FNT, se nós analisarmos, como já foi dito aqui, até mesmo nos anos duros, nos anos de chumbo, foi uma das entidades que, enquanto entidade, não foi para a clandestinidade, aguentou, ficou com críticas ou não, com apoio e muitas vezes criticada, mas serviu também de amparo para muito movimento, serviu amparo para muita gente, e era talvez um porto seguro, ainda que se podia ter durante aquele período de repressão, uma entidade que não chegou realmente aí para essa história tem que ser resgatada. E é isso que a gente espera também, né, que as pessoas que fizeram o movimento e que tiveram, que ajudaram também, até mesmo muita gente que estava na construção da CUT, na construção do PT, na construção de outras entidades e no retorno aí, entre aspas, no retorno à democracia, e que contavam com a guarida da entidade e das pessoas que faziam a entidade naquela época, né? A história do Mário Carvalho de Jesus tem que ser relembrada, a história das greves de Perus, da Melhoramentos, do Sindicato do Cal e Gesso e outras, essa história toda merece e deve receber o lugar que ela deve ter realmente na história, né? Eu acho que a gente, através, até contando com a iniciativa do Neto, através do IEP e da equipe que faz esse trabalho de resgatar e salvar a documentação da FNT, que se a gente não fizer uma intervenção para recuperar aquela documentação, a história pode se perder em grande parte também, que não deixa de ser uma história de luta desse país também. É o que eu tinha que dizer no momento. Muito obrigado. Só uma coisa importante na história da FNT, além do apoio a Perus, né, além de ter a FNT Osasco, o Ibrahim já definiu, já explicou, que eles tinham uma participação, inclusive, do apoio e depois na sustentação dos movimentos em Osasco, uma atividade muito grande com os poceiros, não é isso? Eu não me lembro. Então, essa atividade rural da FNT,
que se estendeu até o início da década dos anos 2000, né? Com os poceiros, não só com os poceiros, mas também com a instalação mesmo da reforma agrária por ocupações, que eram na região de Promissão, Brejo Alegre, Birigui, e Itararé, que eram ocupações com objetivo de reforma agrária, similar às ocupações do MST, sem se contrapor, obviamente, mas com uma política diferenciada, né? E que sobrevivem até hoje. Hoje, se você visitar essas áreas rurais, como eu faço periodicamente, bem porque, apesar de não estar na ativa, nós fizemos muitas amizades, a gente continua visitando e assessorando essas coisas, a gente vê o resultado daquela luta até hoje. E a região de Miracatu, que não é de ocupação, mas é de posse, né? Os poceiros da região de Miracatu, que ocupam aquela região desde a época do Império, se pode dizer, né? E que até hoje está sob júdice toda aquela fazenda, que foi decretado ainda na época do Sarney como de interesse para a reforma agrária, mas se discute na justiça até hoje a destinação daquela região montanhosa e cheia de banana, né, para a reforma agrária. Dizer uma coisa aqui. Primeiro, assim, a FNT está ligada à concepção da não violência, né? Então, tem uma elaboração muito interessante do teórico, que é o Mário Carvalho de Jesus. A parte do Mário, por iniciativa da Ana, da filha dele, está toda digitalizada na Unicamp para ser consultada via internet. A parte da FNT, nós passamos lá alguns fins de semana arrumando as coisas, acho que mais uns 20 dias, um mês, vamos pegar lá o material, né? Porque tem que arrumar um lugar para botar os arquivos, né? O problema nosso é esse, isso que o Augusto citou. Nós, antes de fazer o projeto Memória, pegamos nossos 13 referenciais, Anísio, Valdemar, Raimundinho, Silva, Vitor, Salvador, Clóvis, né? Os caras, os cabeção nossos, né? Chamamos os caras e falamos, fala aí a sua história. O cara gravava lá 1 hora, 2 horas. Com base nisso, fomos atrás das coisas. Tá? Então, talvez esse pessoal da comissão possa ser uma maneira, Amelina, no mínimo, vai ficar guardado isso aqui, e vão que nem aqui, apareceram nas falas coisas não previstas, né? Talvez esse exemplo possa servir um pouco. Mas falando da FNT, a FNT centralizou um negócio muito perigoso, nos 40 dias de vocês de greve, lá 41 dias de greve do ABC, que foi o Comitê de Solidariedade, que tem um pôster magnífico do Elifas Andreato, né, que é aquele, não há vagas, né, que é um pôster espetacular da obra do Elifas, né, e esse momento está ligado, retomando um pouco o Valdemar falou, à divisão do movimento sindical, porque a chamada unidade sindical naquele momento, e está relatado no livro do Elcio Correia, o ABC da greve, né, o Partido Comunista, com todo respeito, foi ao Célio Borges, através do Elcio Correia, negociar, sem falar com o pessoal do ABC, o fim da greve. E quando volta, e teve um impasse, né? Porque ninguém queria o fim da greve, inclusive os trabalhadores. Não é? Então, assim, estavam desautorizados. Mas, nesse momento, faltou gás para o ABC, faltou apoio, faltou comida, faltou pagar o aluguel. Então, foi fundamental o papel do chamado Comitê de Solidariedade, que era todo mundo, menos a unidade sindical, todo mundo, né? Não foi isso? Foi todo mundo, e a gente segurava os ônibus, porque, assim, muita gente de São Bernardo não mora em São Bernardo, mora em São Paulo, não é isso? Ou mora Santo André, Mauá. Então, o negócio era abafar os ônibus na saída e ganhar o pessoal para a greve, para evitar a repressão lá no ABC. E quando o Esquivel, o Prêmio Nobel, veio aqui, o Prêmio Nobel da Paz veio aqui, tem o episódio da invasão da casa do Salvador Pires, acho que é uma coisa importante para a Comissão da Verdade, quer dizer, ao receber um Prêmio Nobel da Paz, o cara invade a casa do cara da FNT, que era o interlocutor do Esquivel aqui, né? E tem a história de Dom Paulo ligar, a Zefinha ligar para Dom Paulo, dizer, fala para ele vir para cá. E o Valdemar, no mesmo momento, né, quando é a visita do Papa, também, uma coisa importante de Dom Paulo, o Valdemar tem depoimento sobre isso, né, que o cardeal fala,
está comigo. Tipo assim, querem buscar, está comigo. Não, é só importante para a gente saber as relações que estabeleceram entre o movimento, os bairros, a igreja, aquilo que a Maria levantou ontem, das mulheres. Né? Sim, claro, fala no microfone. Fala no microfone. Você falou Dom Paulo, a gente só tem que agradecer. Porque Fala Dom Paulo assim, né? Dom Paulo Evaristo Armes, ele que arrumou advogados gratuitamente para defender vários operários do ABC. Vamos lá. Você queria falar, Isabel? Estamos terminando ainda. Tem mais gente para falar. Você quer falar nesse momento? Ainda em cima da Frente Nacional dos Trabalhadores, eu fazia parte nesta época. Aliás, nós estávamos em várias frentes, né? E quando nós fundamos o Comitê de Solidariedade aos Trabalhadores Demitidos, esse era o nome realmente do comitê, porque nossos companheiros estavam sendo demitidos devido às greves e à movimentação operária que nós já fazíamos na época. Então, eu quero lembrar aqui que esse cartaz que nós fizemos, que foi Elifas Andreato, eu fiz o esboço e me sinto muito orgulhosa disso. Pintei o quadro num pedacinho de madeira, onde ele foi escolhido dentre vários. Foi o que deu origem ao Comitê de Solidariedade e aos Trabalhadores Demitidos. Então, foi um movimento que nasceu muito bonito naquela época e que veio desencadear nos fundos de greve também de São Bernardo e de Santo André, e o fundo de greve do qual também eu participei ativamente, principalmente da coordenação. Fazer um encontro. Exatamente. Aqui, um encontro, Elifas, você. O Augusto está chamando a atenção aqui, que foi advogado da Frente Nacional do Trabalho, dos trabalhadores já era, acho, o Sérgio Santos, né, que foi deputado aqui. Também foi deputado, né? Bom, Anísio Batista. Cadê o Anísio? O Anísio vai se apresentar. O Adriano ficou muito incomodado. Vem. Vem para cá. Não, já avisei ele que ele vai falar, não está desavisado, não. Pega o microfone aqui. Alô, alô. Acho que está funcionando. Bom, ouvindo as colocações dos companheiros aqui, eu estava revivendo aqui no passado, né, a barra pesada que os trabalhadores enfrentou, inclusive eu. Trabalhei 30 anos em fábrica de metalúrgico, me aposentei como metalúrgico. Embora que eu queria colocar uma coisa um pouco diferente aqui. Todas as colocações aqui, que os companheiros colocou, que a gente passou também, e nós também ajudamos a fundar o Partido dos Trabalhadores, na época, né? E eu fui um dos fundadores também do Partido dos Trabalhadores, e fui um dos operários que foi eleito deputado estadual na época pelo Partido dos Trabalhadores. E eu fui eleito para ajudar os movimentos populares, movimento sindical e os movimentos em geral para realmente contribuir nessa luta que nós estava já do passado, da repressão, esse negócio todo aí. Então, foi importante realmente, e foi o que eu fiz. Quando a gente fala que deputado tem imunidade parlamentar, é uma grande mentira, né? É uma grande mentira. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nas lutas nossas, que nós acompanhava todo o movimento popular, sindical, partidário na época, eu fui eleito em 82, assumi em 83, fiquei até 87. Dentro dessas lutas nossas, sindical e as oposições sindicais, eu tive alguma experiência assim, fantástica, né? Primeiro, dos trabalhadores rurais, os canavieiros. Os canavieiros, quando foi aquelas grandes greves na região de Ribeirão Preto, estado de São Paulo todo, a gente dava um apoio total, na verdade. Além de vir conversar com o secretariado, o governador, esse negócio todo, e a gente dava um apoio direto. Eu me lembro que alguma cena que eu passei de apoio, por exemplo, aos trabalhadores canavieiros, inclusive Leme, aquela região de Ribeirão Preto,
foi assim, cenas assim, das mais bárbaras que eu já vi. Guariba, por exemplo, a greve de Guariba, nós estávamos presentes, a polícia invadiu o bairro, rebentou com os barracos, entendeu? Bateu nos trabalhadores, tudo vocês podem imaginar. Então, isso aí eu presente, na verdade, e discutindo com o responsável da PM, e nada acontecia, mas a coisa aí. Em Leme, a coisa foi mais bárbara ainda. Na época, o Michel Temer, que é vice-presidente hoje, era secretário da Segurança em São Paulo. Eu liguei para o Michel Temer, daqui da Assembleia, nesse plenário aqui, nessa auditório, a gente fez muitas reuniões para isso, por exemplo, os movimentos, e pedi para o Michel Temer que eu estava indo para Leme, de manhã, dia seguinte, que eu não gostaria de ver a polícia batendo nos trabalhadores, igual aconteceu em Guariba. O Michel Temer, no telefone, disse para mim que era apenas segurança, que a polícia está só vigiando para não acontecer nada. Nesse dia, estava eu, Djalma Bom e o Genuíno, nós três. E o único carro oficial que estava em Leme era meu carro oficial, o AL22. Eu peguei o Djalma Bom, em São Bernardo, peguei o Genuíno, chegamos em Leme, era 5 horas da manhã. Os piquetes, já estavam formados, os piquetes, e estava o pessoal na praça. Aí o Djalma disse para mim assim, bom, o pessoal está aqui na praça, vamos dar uma volta na cidade, ver como estão os piquetes organizados. E nós saímos dar uma volta na praça. Quando nós retornamos à praça, que nós demos uma volta, a gente assistiu o maior tiroteio da PM contra os trabalhadores na praça. Nesse local, passa uma estrada de ferro e só tinha pedra. Os trabalhadores revidou com pedra nas PM. Quando eu entrei no meio do movimento, eu pensava que era tiro de borracha, coisa parecida, né? Mas não era, era tiro de verdade. Inclusive, a pessoa que morreu, o rapaz que morreu, que foi baleado perto de mim, socorremos ele com o carro oficial, e ele morreu dentro do meu carro. E o rapaz que ia comigo, eu não conhecia bem a cidade, fomos para Santa Casa, ele falava, o rapaz vai morrer, ele levou um tiro bem no coração, na verdade, morreu dentro do meu carro. Quando nós chegamos na Santa Casa, já tinha outra pessoa morta, que era uma mulher que morreu baleada no ponto de ônibus. E o crime começou porque o piquete estava impedindo que um ônibus que ia para a usina, eles pararam para conversar com o pessoal. A polícia entendeu realmente coisa parecida, que era realmente coisa diferente. Aí começou a briga, na verdade. Dentro da Santa Casa, nós tivemos assim, uma coisa muito horrorosa. A polícia cercou a Santa Casa, né? E eu, o Genuíno e o Djalma Bom lá dentro, tentando conversar com o pessoal, com a PM, coisa parecida dos comandantes, não conseguimos convencer o pessoal. Eles achavam que nós tínhamos revólver, nós tínhamos arma, na verdade. O Genuíno teve um momento que ele falou, vocês querem ver se eu tenho arma dentro da minha bolsa? Pegou a bolsa dele, tirou os zips, despejou tudo no chão. E eu não faria isso, mesmo tivesse alguma coisa. Ele fez isso na frente dos PM aí. Não contentando com isso, a PM limpou nós para fora, né, e prenderam nós dentro do camburão. E eu, Genuíno, Djalma, o meu motorista, o sindicato rural, o ouvidor, que era um senhor bem forte, por exemplo, né, e ficaram dando volta com nós na cidade umas 2 horas, dava aquelas freadas bruscas, né, com a gente dentro daquele camburão lá, na verdade. Fomos chegar na delegacia umas 2, 3 horas da tarde, na delegacia. E aí o delegado não quis fazer nenhum depoimento, ficou naquela enrolação, uma coisa parecida aí. E aí sai nos jornais que o tiro que matou o Orlando,
que tinha saído do carro oficial, que era o meu carro oficial, que era o único que tinha na cidade, o AL-22. Para desmistificar isso, demorou tempo. Eu, como um trabalhador rural que eu fui, trabalhei até 18 anos na roça, depois vim, trabalhei aqui na cidade 35 anos, nunca carreguei nenhum canivete, não sei nem o que é isso, não sei nem manusear a arma, se quer saber, né? Não sei, entendeu? Então, essas coisas, realmente, a repressão, ela não terminou quando mesmo o governo Montoro, que era mais democrático, foi eleito realmente na época, por exemplo, e tive outra empresa, por exemplo, a empresa Orasa, aqui em Santo Amaro. Nós fui numa greve apoiar a Orasa, negociando com a empresa, que eu era presidente da Comissão de Relação do Trabalho da Assembleia Legislativa, aqui, negociando com a empresa barganha com os trabalhadores. Chegando na empresa de manhã, a Polícia Federal prendeu alguns companheiros do Camburão. Eu fui protestar com o agente da Polícia Federal, que o pessoal não estava fazendo baderna, estava ali esperando uma decisão, que eu estava esperando uma negociação com a empresa. E aí não teve acordo nenhum, ele protestou, nós desentendemos, na verdade, acabei sendo preso também por esse motivo aí. Chegando lá na Polícia Federal, eu já conhecia o delegado, que tinha preso já algumas vezes lá, aí o delegado, o Veronese, perfeitamente, o Veronese. Aí o Veronese falou, ô deputado, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, pergunta para o seu agente. O que eu estou fazendo aqui? Ele que me prendeu. Bom, aí o Veronese disse, não, deputado, pode ir embora, coisa parecida. Aí eu falei, não, eu só vou embora quando os trabalhadores saírem daqui também, senão eu também não vou embora. Entendeu? Então, foi isso, na verdade, essas condições. Então, por várias vezes, quando você está defendendo, por exemplo, o movimento, os trabalhadores, mesmo que você é deputado e tenha imunidade, não é verdade. O regime capitalista é cruel. Entendeu? Então, essas coisas aí realmente é triste na coisa aí. E outros fatos, que nem, por exemplo, a greve da General Motors em São José dos Campos. Lá estava eu e o Genuíno de novo. Lá chegamos na greve da General Motors, é uma das greves mais organizadas que eu já vi no Brasil até hoje, que eu acompanhei. Entendeu? Os companheiros devem saber da coisa lá, né? A cerca eletrificada, um tambor de gasolina na porta, aquele negócio todo, um aparato, e não tinha ninguém na porta, não. Não tinha ninguém, entendeu? Aí desce o helicóptero realmente com o coronel, e eu, Genuíno, vamos negociar com o coronel, coisa parecida aí. Não tivemos acordo também com o coronel, realmente foi... E nós orientando o coronel, na verdade, se tivesse uma invasão naquele momento, era muito complicado, porque ia morrer muita gente e a fábrica ia pegar fogo total. Bom, não tivemos acordo nessa parte também com a PM aí. Então, foi uma das coisas que eu também... Então, toda a luta nossa, por exemplo, e quando nós fomos eleitos deputados para apoiar o movimento, os trabalhadores, e brigar pela democracia, a gente fez na minha parte, né? Então, isso foi muito importante, a experiência que eu tive como deputado estadual, como peão rural, como peão de fábrica, e depois como deputado, como administrador regional, que eu fui aqui no Ipiranga, na verdade. Então, é muito gratificante, por exemplo, a gente chega hoje a ver todo um trabalho que nós sofremos, mas a gente conquistou aos poucos, realmente, um pouco a democracia. Não é total, mas ainda eu acho que dá para nós trabalhar em cima disso ainda. Eu acho que a Comissão da Verdade, hoje, por exemplo, já foi dito algumas coisas aqui, a gente não deve dar trégua, na verdade, para essa cambada, na verdade, entendeu? Eu acho que os empresários, na época, que realmente financiou tudo isso, e mesmo os grandes latifúndios rurais, têm que pagar por isso. Porque nós pagamos com a vida, muitos companheiros nossos, pagamos caro, na verdade, e muitos estão sofrendo até hoje por doença, coisa parecida aí,
e esse pessoal está numa boa, dando risada da gente ainda. Então, esse depoimento, os amigos, faz tempo que eu não vejo o Amaro aqui, Isabel, o Valdemar Rosa se encontra sempre aqui, os companheiros aqui. Uma coisa que eu queria perguntar para o Ibrahim. Cadê o Ibrahim? Deixa eu falar uma coisa, você pergunta para ele, ao que ele voltar. Não, do Anísio, duas coisas que eu queria falar. Uma que eu acho que tem que ser reparada. Tem um filme, Braços Cruzados, Máquinas Paradas, do Gervitz, que, segundo Jean-Claude Bernardet, que é um grande crítico de cinema, é o primeiro filme que coloca a classe trabalhadora no cinema no Brasil. Não é o trabalhador. Não é uma história, é documentário. Sim, é um documentário, mas esse documentário, como cinema, é a primeira vez que tem classe trabalhadora no cinema no Brasil. E diz que é a maneira de fazer. Os meninos tinham 20, 21 anos quando fizeram esse filme, né? É uma coisa inovadora no cinema. Mas o que tem nesse filme? Esse filme tem o Momento Custo de Vida e o Processo dos Metalúrgicos de 78. Na eleição de 78, o Anísio é o candidato. E o filme mostra, principalmente, em todo o trabalho da doutora Gilda Graciano e o Vitor Gianotti falando, como seria possível fraudar as eleições. Isso vai caminhando, para quem não viu o filme. E o Oswaldo Preus, que era o procurador do Ministério do Trabalho, o Preus, era doido igual, né? Ele fica tão convencido da fraude, porque a doutora Gilda fala para ele, o senhor escolhe 3 nomes ao acaso, ele escolheu, ela falou, está vendo, tem lista dupla, esse cara pode votar 2 vezes. Ele fala uma frase muito famosa, desse tamanho no jornal da Folha da Tarde. Lamento pelos meus amigos, que eram os interventores, os pelegos, Joaquinzão e tal, Malvese, mas sou obrigado a anular essa eleição. Isso dá uma confusão enorme, porque o pessoal de Brasília, o Arnaldo Preto, ficou furioso. Passado, nós entramos com processo na justiça comum, tal. Resumindo a história, o Arnaldo Prieto, com o braço na tipóia, vem e empossa o Joaquinzão. O ato é absolutamente irregular. É absolutamente irregular. E nós estamos sofrendo com isso desde 78. Só para vocês terem ideia do papel do Estado na relação com as entidades de trabalhadores. Quer dizer, um procurador anula a eleição, de qualquer maneira, a eleição teria que ser refeita, porque estava anulada, ou teria que se guardar aquelas urnas, para depois fazer a apuração, não, se liquidou com tudo isso, tá certo? E, de uma eleição que não teve resultado, o ministro do Trabalho dá posse à diretoria que deu continuidade absolutamente irregular. Eu acho que isso é papel do Estado, também, ao interferir numa eleição sindical. O Zé votou ou não? A outra coisa do Anísio é o que a Isabel levantou da Liperti. O Anísio, até porque é do bairro, ele sempre morou ali entre a Ricardo Jafé e a Anchieta, mais ou menos por ali, né, Bristol, né, por ali, né, Saúde e tal, Mercedes, Três Tombos e tal. Ele sempre, como teve o mandato, sempre teve na Liperti. Então, o Anísio é talvez a pessoa, fora os operários da Liperti, que mais acompanhou isso. E eu insisto, tem uma dúvida jurídica enorme, doutora Rosa, participantes com mais formação jurídica. Quando uma empresa, com conivência da polícia, morrem lá dezenas de trabalhadores, num curto espaço de tempo, como que a gente vai poder mexer nessa coisa? O Gerdau, que comprou a empresa, ele tem dívida solidária, porque a gente tem na justiça comum. Qualquer coisa que você faz junto com alguém, você herda todas as dívidas do outro, comprou uma casa, qualquer coisa. O Gerdau, ele tem a dívida solidária com o que a Liperti deve, com o bairro, com os trabalhadores, com as famílias, uma questão que a gente vê depois na pauta aí. Falando da Liperti, a última vez que fui preso foi na porta da Liperti. Eu estava panfleteando, por exemplo... Você estava com Genuíno ou não? Não, lá não estava. Lá estava eu e o Clóvis Preto. Nós ia fazer uma assembleia no bairro, por exemplo, protestando contra a poluição da Liperti. E aí a Liperti, para quem não conhece, no passado, o segurança dela usava carabina, aquelas carabina grande, né?
Empurrava a fila com... Quantas vezes eu fui panfletear na porta ali perto, por exemplo, eles empurravam nós fora da calçada com a carabina. E nós não saíamos de lá, entendeu? Com a carabina eles empurravam nós fora da calçada. E a gente era insistente, né? E aí eu fui preso na porta ali perto, panfleteando uma assembleia que nós ia fazer contra a poluição. E aí o segurança, nós tínhamos acabado de panfletear, eu saí, o Covas Preto estava dando cobertura, aí me pegaram 3 quarteirões abaixo e me levaram para 35, onde o Neto falou da delegacia que dava suporte para ali perto, que é no Jabaquara, entendeu? Aí chegou lá o delegado, viu o panfleto assim, isso aqui é subversivo. Eu falei, doutor, mas subversivo da onde? Isso aqui nós estamos fazendo uma convocação poluição. Ah, não quero saber, vai lá para o DOPS. E fui para o DOPS. Entendeu? Fazer o quê, né? Eu fui lá para o DOPS. Aí o Clóvis estava já ali, realmente ligou para o Luiz Eduardo, cheguei lá, o Luiz Eduardo estava lá, então acabei não ficando preso. Mas falando da greve de Osasco, os 2 companheiros aqui podem responder, na verdade, o Tigrão. Quando se fala da greve de Osasco, da Cobrasma, tudo a greve de Osasco na época, eu trabalhava na Willys, Overland do Brasil, que depois veio ser Ford, né? Em 68, é pouco falado a questão da Willys naquele tempo. A greve de Osasco, nós fizemos dentro da Willys também uma greve de 3 dias, entendeu? E não se falam disso. Eu não sei se o pessoal tinha como levantar. Na época, a liderança do sindicato era Lumumba. Não sei se vocês lembram do Lumumba, por exemplo. Entendeu? Eu precisava levantar, fazer essa história da época. Que essa ligação. Eu queria ver com o Ibrahim, por exemplo, se o sindicato, por exemplo, vocês de Osasco, tinham uma ligação, por exemplo, com a militância da Willys naquele tempo, entendeu? Porque ninguém fala disso. Eu vivia porque eu trabalhava dentro da Willys. Veja bem, o Tigrão pode falar. Você falou que trabalhou... Não, primeiro as mulheres, fala. Eu estava dentro da O meu irmão Willys também, na Orides, que época ainda é disso. vivo, porque vários já morreram, ele trabalhava na Willys e a gente ajudou esse movimento aí, que foi até lá na Mercedes, parou a Mercedes, foi um movimento junto Willys e Mercedes. E até o Exército, por exemplo, ficou dentro da fábrica o Exército, até. Por isso que eu estou colocando, você tinha alguma... Você trabalhou, eu fico contente em saber que você trabalhou na Willys Overland, porque eu fui para a Willys Overland no final de 1958, e fiquei lá até 63. Pouco se fala que no 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, dezenas de trabalhadores, inclusive meu tio, saiu algemado dentro de carros, né, e levado para o DOPS. Ficaram 20, 30 dias, que era o hábito. Isso em 64. Em 68, é bom que se fale também, pouco se fala, que as primeiras greves que vocês fizeram, eu já não estava mais lá na Willys, era para a questão do refeitório, era para a questão do bebedouro, e o Lumumba, que nesse período de 66, 67, ele já era diretor do sindicato, e que é interessante, né? Diretor do sindicato, um pessoal que em 68 contribuíram, e diga, antes disso, que em 67 o pessoal da Willys, Orides, que ela fala, e tantos outros, a preparação do 1º de maio de 68 não acontece assim, ele vem antes, vem em 65, 66, em 67, lá em Santo André, a Lourdes lembra bem, nós trouxemos pela primeira vez um cantor que não precisou receber nada, porque hoje a praxe é outra. Geraldo Vandré, o Rossi. Ali a Isabel lembra, o Bernal lembra disso. Essa preparação de 67 dá 68. E o pessoal da Willys Overland, que hoje é Ford, teve uma contribuição enorme. Nós, no ABC, nós estamos começando a trabalhar isso. Eu estava dentro da Willys nessa época também. Um fato que aconteceu na Willys, quando a Willys lançou aquele carrinho Interlagos, não sei se você se lembra, carrinho Interlagos, aí a Willys levou o Roberto Carlos para fazer um show dentro da empresa.
O que nós fizemos, na verdade? Nós não era contra o Roberto Carlos, contra nada. O cantor, que era, na época era o Coqueluche, era o rei, no caso, né? Aí nós, uma comissão, fomos pedir para a Willys, por exemplo, sortear um carro também para os trabalhadores. E a Willys não o fez. O que aconteceu? O Roberto Carlos cantou 40 minutos de vaia que nós demos dele dentro da empresa. 40 minutos de vaia, entendeu? Eu só quero responder que eu acho que a greve de Osasco teve uma repercussão muito maior, porque nós já era vigiado desde o 1º de maio, que esteve aí na Praça da Sé, do qual o governador da época, o Abreu Sodré, ele foi escorraçado do palanque e teve que se refugiar dentro da igreja. E, com isto, Osasco ficou perseguido e manjado. Qualquer coisa que se acontecesse, eles diziam que o terror veio de Osasco. Perfeito. Então, por isso que a greve de Osasco teve uma repercussão muito grande no país e no Brasil. E foi a primeira ocupação de fábrica, né, Zé Ibrahim? Foi a primeira. Bom, camaradas, como diria o Roberto Carlos, são muitas emoções. Sim. Vamos caminhando para o encerramento. Só queria dizer o seguinte, essa atividade aqui é uma atividade um pouco híbrida, porque ela não é, a rigor, uma oitiva da comissão com as pessoas. Ela foi proposta dentro da Semana de Direitos Humanos, de Memória e Direitos Humanos, que está se encerrando, né? Então, ela teve essa característica meio que causou esse estranhamento, porque as pessoas teriam que ter muito mais tempo para falar. Me parece que o mais sensato, Ivan, Melinha, consultei o Adriano, não é? Seria a gente, dentro desse processo, doutora Rosa, de trabalhadores, vamos ver lá o que nos acordamos dia 9 lá na reunião das centrais com a CUT, né? Na CUT, seria a gente pensar alguma maneira, ou escolher casos que já apareceram, ou escolher pessoas que foram mortas, não é? Caso, como eu falo, Osasco é um caso, não é isso? Perus é um caso, sei lá, né? O ABC pré-76, 77 é um caso. Vamos dizer isso? Escolher, porque o que acontece? Há um esforço enorme só para uma informação. O Cavalo, que dirige hoje o Centro de Memória Sindical da Força e dirige lá o trabalho de Osasco, né? O pessoal da CUT, do SEDOC, o Antônio José, né? Toninho, né? Lá de São Caetano. Nós temos feito um trabalho muito junto, tá? Esse trabalho de recuperação do arquivo da FNT... Não, o que eu quero dizer é assim, há um esforço, Isabel, de juntar as documentações dos pobres, dos que não têm estrutura, tá? Aí a gente é que nem o sapo, aprende a pular. Então, nós aprendemos a fazer uma maneira de história oral muito barata, não é isso? E estamos tentando ter o diálogo, seja com sindicatos ou centrais sindicais, não é isso? Seja com as universidades. Mas as coisas caminham um pouco devagar, porque são coisas institucionais e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, então a ideia aqui, essa fichinha que o pessoal, a maioria não preencheu, porque não era difícil preencher na hora, vou dar a tarefa de casa para vocês todos aqui, não é isso? Quer dizer, a gente quer saber o estado da memória também desses movimentos. Porque vocês, já que vocês estão, algum fala que daqui a pouco vai morrer, não é isso? Pode ter certeza que a maioria dos filhos não sabe o que é e vai jogar fora. É sério esse negócio, já perdemos coisas muito preciosas de documentação. Sem enganar os caras que separam, a mulher põe na laje para tomar chuva, que eu já ouvi um caso desse horroroso, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Talvez essa motivação aqui na Comissão da Verdade possa também fazer um movimento, não é? Chamando quem tem a estrutura para ajudar a juntar as coisas. Porque a finalidade qual que é? A finalidade é disponibilizar. A finalidade é, ao final, tudo que seja documento possa ser acessado na Finlândia, na Paraíba, na Etiópia, no Catar, em qualquer lugar. Mas isso é um processo. Então, nós, do Projeto Memória, que somos o mais menorzinho de todos eles, né? Mas somos meio guerrilheiro, meio atrevido, vamos fazendo as coisas do jeito que dá. Por exemplo, um exemplo aqui. O Tigrão
não conhecia esse documento da Cobrasma. Então, cria-se já uma outra relação. Ele tem falado, vamos conversar. Tigrão, liguei para o Tigrão. Tigrão, me dá o nome dos presos de Osasco. Ele falou, ó, eu lembro fulano, fulano e fulano. Por quê? Com um nome você puxa outros. Tá certo? Mas isso necessita gente lá dentro do Arquivo do Estado pesquisando. Esse material que está na internet é um décimo do material. E tem coisas de fases diferentes. Então, não é um material nobre ainda. O Arquivo do Estado vai demorar mais tempo para digitalizar do que o trabalho da Comissão da Verdade. Então, então teria, eu estou tentando encerrar, teria que... Tudo bem, é só levantar a mão. É melhor não do que interromper. Então, espera aí, vamos lá. Augusto fala, Ivan fala, depois eu concluo. Não, tudo bem. Tá bom. Mais alguém quer falar? Não, fora o Ivan que vai encerrar. Tá bom, tá bem. Vem aqui na frente depois. Está desligado. Ô, Neto, a única coisa que eu gostaria de comentar é que esse esforço, um pouco na linha do que o Adriano falou, nós estamos fazendo uma caminhada, um movimento pela verdade. Essa preocupação que você está colocando deve ser colocada para nós mesmos. Essa articulação, na verdade, um fórum pela memória dos trabalhadores, é algo que nós temos que construir com as diversas entidades, não só as sindicais, mas essas entidades que nós temos aqui, né, que são entidades da sociedade civil, Centro de Memória, Associação dos Metalúrgicos Anistiados, pessoal da Frente Nacional do Trabalho. E, a partir dessa articulação, a gente deve buscar o apoio no Estado, o recurso de toda a maneira. Mas, em primeiro lugar, essa é uma articulação que ou a gente cria ou não vai ser criada pelo Estado. Tá? Bom, camaradas, companheiros, você quer falar? Jogo rápido, velho, porque o homem aqui está me pressionando. Olha, meu nome é Inácio Teixeira Neto. Eu fui diretor de Relações Sindicais, Sindicatos de Advogados de São Paulo. Minha companheira Maristela, fala no microfone. Que saiu fala daí, né? Maristela parece que saiu daí, estava aí. E a nossa preocupação enquanto resgate da história do movimento operário, do ponto de vista de um advogado trabalhista. A minha colocação é a seguinte, que também, como pertencente do movimento negro, a gente tem ideia de Comissão da Verdade com a comissão que teve na África do Sul. E, na verdade, lá foi a questão do apartheid. Claro, que envolve indiretamente a questão, né? Agora, a minha preocupação é que hoje continua essa perseguição. Não parou. Eu não vou falar nem da história de João Cândido, Revolta da Chibata, porque já foi delimitado um tempo. Mas não parou. Continua e hoje a gente continua. Na época dos companheiros que eu conheço, a maioria aqui, eles eram presos e torturados, Valdemar. Hoje não somos presos nem torturados, Anísio. Mas nós somos perseguidos, porque defendem o operário. E para a companheira que falou do Fundo de Garantia, se na época a gente era contra, porque tirava o Instituto da Estabilidade, hoje tem que ficar esperto, porque dia 1º de abril, não se confunda com a data, eles criaram o direito dos domésticos. 2 dias depois, eles queriam tirar os 40% do Fundo de Garantia, com um discurso de deputado do PT, infelizmente. Tirar os 40%, que, aliás, é prática de um certo governo que eu conheço aqui, certo? De operário. E a outra questão é a educação, que o companheiro de São Bernardo falou. Eu fui direto para a Universidade de São Paulo como advogado, saindo do Fernão Dias, em Piedade, que tem uma história de movimento secundarista. A Petit que o diga, né? E, realmente, hoje em dia, acho que não é mais assim. É só isso. E eu chamaria também para lembrar a questão dos portuários. Aqui em São Paulo, acho que, porra, Santos, perguntar para a Thelma. Bom, em função do respeito ao tempo, Ivan, manda bala. Bom, para encerrar, é o seguinte, nós temos aqui na Comissão da Verdade Estadual Rubens Paiva uma norma que a gente faz as audiências com
o objetivo de registro do fato, não necessariamente com as vítimas, não necessariamente com familiares de vítimas, mas para se fazer o registro que isso aconteceu. Fazemos a tomada de depoimentos de testemunhas ou as próprias vítimas e coletamos documentação. Isso é o que nós estamos fazendo. Tá? O passo seguinte, que é os agressores, a gente pretende fazer no segundo semestre em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, porque a Comissão Nacional tem poder de convocação para os torturadores, para os financiadores e para os mandantes. No caso específico de Santos, que o companheiro acaba de falar, nós estamos ligados por um termo de cooperação com a Comissão Municipal de Santos, que ela está levantando toda a repressão aos muitos sindicatos do Porto, à COSIPA, à Petrobras e, especificamente, ao caso do navio Raul Soares. Então, isso... mas isso... Tudo bem. Perfeito. Então, mas a comissão está fazendo, a comissão lá de Santos, que leva o nome de prefeito Esmeraldo Tarquínio, tem essa tarefa de fazer. Então, essa comissão, junto com a comissão estadual, junto com a comissão nacional, conta essa história. Nós esperamos, sinceramente, que o movimento dos trabalhadores, movimento sindical e movimento dos trabalhadores, de modo geral, mesmo que não sindicalizado, se reúna e tome a iniciativa de contar a sua história, faça um registro, e aqui está absolutamente aberto para a gente fazer audiências para registro dessas histórias. Todo mundo tem o que falar, todas as histórias são importantes, nós não abrimos mão de fazer o registro. Obviamente que, tendo documentação e tendo testemunhos, são dados mais fortes ainda, para se fazer um relatório que se vai colocar no relatório final. Então, isso é muito importante. Tá? Para encerrar, eu só queria agradecer a presença de todos. Tá? A gente encerra aqui, em nome do presidente da comissão, deputado Adriano Diogo, esta 29ª audiência pública da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva. Muito obrigado e boa tarde a todos.